Sejam bem-vindos a mais um Link Podcast, Vozes na Escola. Eu me chamo Marília e hoje vamos conversar sobre educação para as relações étnico-raciais. Um tema que envolve identidade, pertencimento, saúde mental, escola, universidade e transformação social. Bom, gente, e conosco hoje eu trouxe pessoas importantes que vão poder falar mais um pouco sobre esse tema. Nós temos aqui hoje a aluna Vitória, temos a coordenadora Maria Júlia, temos aqui a professora Ricássia e temos uma mãe presente e vamos ter conosco o nosso psicólogo Gil. E nós iremos agora para a nossa primeira temática, que é a identidade negra. Fique atento e vamos começar o nosso debate. Sobre a identidade negra, eu posso dizer que, para a sociedade, o referencial foi um homem branco, ou a mulher, e que eu tive dificuldade em me identificar como mulher negra, por causa que autores ou também de propagandas e novelas, eu sempre via pessoas brancas. Eu sempre fui rodeada também por amizades de pessoas brancas. Eu nunca consegui poder dizer como eu me sentia, como que eu me via, por causa que eu sabia que ninguém ia me entender. E na escola, como era? Eu nunca tive muitos amigos e também eu sofria bullying e racismo dentro da escola e fora da escola. Me chamavam fora da escola de macaca, eu era uma criança. E dentro da escola, eu percebi que algumas crianças não gostavam de ficar perto de mim. E eu percebi que eu era diferente de outras crianças. E como tu viu o papel dos professores nessa situação? Eles interviam, falavam alguma coisa? Eles nunca chegaram a intervir. Eles sempre tratavam somente atividades, né, dentro de sala de aula. Nunca teve também... Eu nunca presenciei intervenções para a população negra, né, como o Dia da Consciência Negra. Isso começou a surgir recentemente. Sim, e assim, isso é porque o professor na sala de aula, ele, a partir do momento que ele é um mediador, né, ele vai mediar o conhecimento, assim, porque a criança vê o professor como aquela pessoa que vai me ensinar isso, vai me ensinar aquilo, e a partir do momento que essa criança ela não vê esse professor agindo, não vê ele falando sobre a temática, né, não vê, colocando que o racismo, que não deveria ser feito isso, esse tipo de coisa, ela vai entender que aquilo ou não é importante para ser discutido, ou que realmente aquela pessoa ela é inferior. É isso que a criança vai entender. Então, o professor ele tem que entender que ele é esse agente central e que ele vai cooperar para fortalecer essa identidade dessa criança, seja positiva, seja negativa. E ele vai estar lá influenciando ela. Então, só que os professores não são realmente tão preparados para trabalhar isso, né? Por exemplo. Então, mas e quando a escola falha nesse quesito? No teu papel, na tua visão, como coordenador, o que deve ser feito? O papel do coordenador é ser ativo ao combate ao racismo e, no caso, orientar os professores sobre essas ações, apoiar os alunos que sofrem esse tipo de coisa dentro do ambiente escolar e promover várias causas do combate, promover situações para a igualdade entre os alunos da escola. Bom, gente, agora, depois de ouvirmos esses grandes relatos de todas as pessoas que estão aqui, quero trazer para vocês a Alice, a mãe de Vitória. O que ela tem a dizer depois desse relato? De tanto tempo que a filha passou sofrendo certas situações sobre o seu estado emocional, sobre a cor da pele, sobre o tom do cabelo, o racismo que ela passava dentro da própria escola. Mãe, a Alice agora vai trazer para nós seu posicionamento. Olha, antes
de eu conhecer o meu marido e ter a minha filha, meu contato com pessoas negras era o tipo absoluto nulo. Eu não tinha amigos negros, eu não tinha parentes negros. O meu foco era totalmente em pessoas brancas. Acontece depois que eu conheci meu marido e eu tive minha filha, meu horizonte se expandiu mais. Antigamente eu assistia vídeos, palestras, documentários sobre racismo e minha opinião era sempre indiferente. Não indiferente, ai, eu não me importo, mas indiferente, tipo, não me afeta, então não vou pensar muito sobre isso. Mas a ponto que eu fui me relacionando mais com pessoas negras, isso passou a me interessar mais, por conta da minha filha, que sofre racismo a infância inteira. A escola ela vem para ser um ambiente acolhedor. A partir do momento que o aluno, o jovem, ele não se sente acolhido naquele ambiente, pode acarretar vários traumas, pode acarretar a evasão do aluno da escola, e é justamente isso que a gente não quer. Porque a gente quer esse aluno feliz, a gente quer que esse aluno tire boas notas, a gente quer esse aluno do começo do ano ao final do ano. Então, é um papel importante, tanto do psicólogo, quanto da professora, quanto da coordenadora e da mãe, fazer com que esse aluno se sinta bem. E, ao identificar situações de racismo, situações de preconceito, situações que fazem com que aquele aluno entre em estado de sofrimento, entre em situações que possa levar a um racismo, a gente deve intervir. E se não conseguir intervir, a gente faz o enquanto profissional. Agora nós iremos para o nosso próximo tópico, que é a formação dos professores, para falar sobre relações étnico-raciais. Refletir sobre a formação dos educadores, eu vejo que há uma dificuldade de eles tratarem essas questões raciais na sala, porque eles acabam contribuindo mais para o racismo e para o preconceito e a discriminação, por falta de letramento racial, por atividades que eles fazem em sala de aula. E eu me lembro de uma situação bem fechatória que ocorreu na sala de aula, que fizeram uma atividade no Dia da Consciência Negra de uma mulher negra com o cabelo de brombril. Isso foi um absurdo para mim, eu sou uma mulher negra com o cabelo cacheado. Como era essa atividade? Eles tinham papel? Como é que eles faziam essa atividade? Foi um papel, eles pediram, pegaram o bombril, a solã, e a gente foi colando no cabelo da mulher. Realmente, os professores, eles estão meio que em um embate aí. Por quê? Porque a formação deles ainda é muito centrada em parâmetro colonial, né? A gente aprende mais sobre coisas da Europa, que vem da Europa, por exemplo, coisas mais antigas, né? Idade Média, aí vai vindo tempos mais pra cá, né? Em navegações, em bastante coisa. Até que quando a gente vai estudar coisas sobre mais focada na população negra, é sempre escravidão. Sempre os europeus trazendo os escravos para suas colônias e tal, para trabalharem como escravos para eles. Aí eles ficam meio que nesse embate, por quê? Porque eles não recebem esse letramento, não recebem essa formação durante a formação deles. E aí, quando eles vão trabalhar, eles são cobrados por isso também. É isso, é uma coisa que a gente rever. Porque a gente tem até uma lei, que é a Lei 10.689, de 2003, que essa lei, ela obriga que tenha na base curricular, né, e tal, das escolas, que tenha história da cultura afro-brasileira. E a gente não vê muito, a gente vê mais, por exemplo, na Dia da Consciência Negra, né? E nessa situação foi colocada até de uma maneira bem errônea, bem problemática, né? Não foi de bom tom. E é isso que a gente tem que avaliar, tá? Além de não colocar somente nessas datas, né? Por exemplo, Consciência Negra, tem que colocar em outras datas também, né? Pra gente se lembrar. A pessoa não vai ser negra só naquele dia, ela é negra todo dia. Ela vai viver aquilo todo dia. Inicialmente eu confiava 100% nos professores. Na minha cabeça nunca existia essa separação entre alunos brancos e negros. Eu só fui descobrindo esse tratamento diferente com a Vitória. Antigamente eu acreditava que os professores sabiam 100% o que eles estavam falando, fazendo. Eu nunca poderia acreditar que a Vitória estaria passando racismo na escola esse tempo todo. Porque na minha época,
não existia tantos alunos negros quanto existe hoje. E na minha cabeça, a separação entre esse tipo de aluno não existia, porque eu nunca vi. A formação dos professores nessa temática, ela deve ser contínua e ininterrupta. Por quê? Porque eles devem perceber os mínimos casos de racismo e os racismos que chamamos de recreativos, que é aquela brincadeira de falar que o cabelo dela é feio, que o cabelo dela é de bombril, ou que a roupa dela não é legal. Então, os professores, a partir do momento que eles se qualificam, vamos dizer assim, para poder atender esse tipo de demanda, a escola também evolui e os alunos, eles ficam protegidos, vamos dizer assim, já que os professores eles vão conseguir identificar esses casos e poder intervir da melhor forma. Porque eles têm que entender que eles têm as particularidades deles mesmos e que os outros vão ter as deles também. Eles têm que saber lidar tanto com as deles quanto com as dos outros colegas, dos pais. E é muito comum também a gente ver que o aluno que está sofrendo o racismo, ele entrar naquela brincadeira por não saber que aquilo é uma forma de racismo. Mas que, ao perceber, quando se encontra sozinho, né, quando ele está em uma situação que não tem ninguém e ele percebe que aquilo foi uma ofensa, cai aquela tristeza sobre ele. Por isso é muito importante que os professores também eles tenham essa formação. E em questão de formação dos professores, o coordenador também deve preparar os professores para lidar com situações de preconceito e ensinar maneiras corretas de trabalhar o tema em sala de aula. E o coordenador escolar possui um papel essencial nesse processo, organizando formações, os debates e orientações pedagógicas para combater práticas discriminatórias. Agora nós iremos para o nosso terceiro tópico, que é saber o papel de um psicólogo escolar. Bem, o psicólogo escolar ele tem o papel de tentar erradicar essa prática em sala de aula, na escola, né? E ele não vem como um psicólogo, ele não trabalha como psicólogo clínico e trabalha individualmente cada pessoa. E sim como um psicólogo, como grupo, né, como tudo, para que todos entendam que aquilo deve ser feito de forma correta. E ele vai ser o mediador entre a sociedade e a vida escolar. E ele vai trabalhar nessa mediação para que toda a comunidade seja apenas uma no combate a esse mal, ao racismo. E é bom você falar sobre isso, porque acredito que todo mundo, assim, que não conhece, né, a psicologia, não sabe como é que está dividida as áreas do psicólogo. Quando chega para o psicólogo mesmo escolar, não sabe que ele... Tipo assim, como é que ele trabalha, né? Não sabe. É muito comum a gente ver os alunos, quando é falado na escola que tem um psicólogo escolar, eles associarem a um psicólogo clínico. E dentro desse pensamento, dentro disso, existe aquele preconceito. Eu não vou falar com o psicólogo porque o psicólogo é coisa de louco. E o psicólogo escolar também vem para desmistificar isso, para mostrar que não só a psicologia clínica, não só a psicologia hospitalar, mas que também a psicologia escolar ela é importante para atuar nessa área, né? Para atuar no combate a isso. Só que a gente sabe que ainda é pequeno o número de psicólogos nas escolas, a gente sabe que ainda é pequeno o número de profissionais trabalhando nessas áreas e a gente sabe que combater uma coisa como essa, o racismo, é difícil. E sem os profissionais fica mais difícil ainda. E sem o conhecimento dos professores, triplica essa dificuldade. É porque vai passar a ignorar, né? Tipo, isso. Vai trabalhar o normal, vai passar o vai trabalhar somente naquela época, né? naquela data em que se trabalha a consciência negra, e depois disso, esquece. Então, a gente está aqui para trabalhar todos esses aspectos, quanto o racismo, quanto o bullying, quanto a evasão da escola. Então, o psicólogo escolar ele faz essa ponte, ele faz esse vínculo entre todas as áreas para beneficiar a escola. Na representatividade de figuras,
negras, a gente consegue perceber que há uma certa desvalorização da história da população negra e também que a história sempre foi contada com o olhar do homem branco. E quando a gente vê, né, quando a gente pensa na população negra, é sempre a época da escravidão, né, é sempre imposição de servir ao homem branco, e eles apagaram totalmente a história, a verdadeira história, né, dessa população. E esquece da arte, né, da valorização do negro na sociedade. Então, quando a gente fala do professor, que ele tem papel, né, central, voltando primeiro à formação da identidade da criança, aqui também na representatividade é a mesma coisa. Porque ele que vai apresentar para essa criança conhecimentos, assim, coisas que a criança não aprenderia talvez em casa, né? Ele vai estar apresentando. E quando a gente pega principalmente crianças, já estão imaginando muitas coisas, né? Aquele negócio de ter um amigo imaginário, coisas assim. Então, quando a gente pega qualquer história, como, por exemplo, Sítio do Capão Amarelo, de Monteiro Lobato, aí onde é que a gente vai olhar que estão as figuras negras, por exemplo? Estão todos como empregados de uma senhora branca, no sítio e tal. E qual a imagem, qual é a representatividade que nós estamos dando para essas crianças? E realmente, quando tem um negro participando dessas dramaturgias, ou ele é caricato, ou ele é empregado, nunca como um papel de destaque. Então, isso molda muito a personalidade da criança, já que ela não vê no negro em papel de destaque como um herói, por exemplo, né? Então, os próprios livros, eles também retratam isso. Eles sempre veem os escravizados fugindo por seus quilombos e nunca como alguém para ter como exemplo. Então, isso também deve ser trabalhado na escola. Buscar autores negros, buscar figuras negras que, de alguma forma, ajudar na história, não só fazer com que a gente lembre como uma ruim, né? Isso, porque também as crianças, o maior tempo que elas ficam fora de casa, com a família, é da escola. Então, realmente, ela vai absorver tudo. Tudo que ela está presenciando lá, que ela está aprendendo de alguma forma. Aquilo ali, tudo vai ficar na personalidade dela, vai construir tudo. A personalidade, a identidade, vai construir tudo dela. Antigamente eu tinha uma visão muito rasa sobre esse papel da representatividade. Porque na minha cabeça, antigamente, era se um autor negro não se destaca tanto quanto um autor branco, é porque ele não fez um trabalho tão melhor quanto esse autor branco. Da mesma forma que cientistas, pesquisadores, pintores, todos esses papéis, se o pessoa negra não se destaca, é porque ela não foi tão melhor quanto uma pessoa branca. E pesquisando mais sobre pessoas negras, depois da Vitória, eu percebi que isso não existe. Eles foram negligenciados. Eles foram negligenciados, exatamente. Existem pessoas negras que revolucionaram a história e eles simplesmente foram apagados, como se eles não existissem. Eu estava esses dias vendo a Auto da Compadecida, né? Aí me veio a Thais Araújo, uma figura matriz hoje, muito renomada. Hoje ela já é uma figura de sucesso, de representatividade para as mulheres negras e para a população negra também no geral. Inclusive, a partir da fala da professora, eu me lembrei de uma entrevista da Glória Maria que ela fez com o Michael Jackson, em que ela dizia que entendia que o Michael Jackson ele não clareou a pele e que ele sofria de uma doença, né, vitiligo, e que ele se sentia muito triste, ele se sentia muito ofendido quando alguém falava para ele que ele tinha mudado de cor. E para o Michael Jackson, estar sendo entrevistado pela Glória Maria era muito significativo, porque ali não era um artista e um repórter, eram dois negros conversando. E a gente não pode esquecer de falar também da Carolina Maria de Jesus, que era uma catadora de lixo, e ela morava na favela, e ela escreveu um livro na favela. Eu cheguei a lê-lo, que é Quarto de Despejo. Muito interessante. Bom, gente, passando aqui só para agradecer todos os nossos convidados, foi muito esclarecedor, foi um tópico muito importante. Eu, como mulher negra,
Fiquei muito graciada com esse tópico, falando sobre as nossas vivências, sobre as nossas culturas, sobre os nossos sofrimentos do dia a dia. E só tenho a agradecer a Deus e todos vocês por nos deixar um grande aprendizado nesse dia de hoje. Fique com Deus e até a próxima.